Fernando. Vamos lá, né, queridos? Continuar nossa brincadeirazinha agora com a matemática. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre porcentagem, né? Um assunto sempre importante, sempre pertinente e pode esperar aí no Enem, geralmente 4, 5 questões que envolvem o assunto de porcentagem. Percentual, quando a gente fala porcento, dá a entender o quê? Por 100. O por é a divisão, né? E o cento quer dizer 100. Então, quando eu falo porcento, eu estou dizendo por 100. E o que isso quer dizer? Por 100. Uma divisão por 100. Quando você vai trabalhar com fração, na verdade, toda porcentagem ou não é uma fração? É uma fração. 2/3 é o 2 em cima, como numerador, e o 3 embaixo, como denominador. Não é assim? Beleza. Vê se passa assim aqui. É em cima aí, ó. Em cima mesmo? À esquerda e direita, né? Ah, beleza, beleza. Então assim, pessoal, ó, vamos começar pensando então assim. Toda porcentagem é uma fração. Ou é uma razão, concordam? 2/5 é uma fração? 5 é uma fração? Só o número 5 é uma fração? É. 5 por 1. 5 sobre 1. 5 numerador, 1 denominador. Tranquilo? Todo número é uma fração. Só que quando o número é inteiro, o denominador é quanto? 1. Beleza? Mas quando for porcentagem, o denominador será sempre quanto? 100. Tá legal? Então, por exemplo, 50% quer dizer o quê? 50 por 100. Mas na prática, o que isso quer dizer? Que se eu tiver 100 unidades, eu estou tomando 50 dessas 100. Ok? Então, diga aí uma fração que seria a mesma coisa que 50%. Diga aí uma fração. 1/2. Pode ser 1/2? 1/2 é a mesma coisa que 50%? É. Porque se eu tiver duas coisas e pegar uma, eu peguei a metade. Se eu tiver 100 coisas e pegar 50, eu peguei a metade. Simplesmente você está dividindo em mais partes. Qual é a diferença de 1/2 para 50%? Nada. Só os números que eu estou usando. Mas eles querem dizer a mesma coisa. Simplesmente eu peguei uma coisa e dividi em duas partes e tomei uma. A outra eu dividi em 100 partes e tomei quantas? 50. Tá legal? Outra coisa. Quando eu trabalho porcentagem, geralmente, a porcentagem é para falar sobre a parte de alguma coisa. Então, se eu falo 50%, estou me referindo à metade daquele objeto. Se eu falo 20%, eu estou me referindo a que parte? 20%. 1/5, posso dizer assim? Porque 20 de 100 é a quinta parte de 100, é ou não é? Se você pensar na fração 20 em cima, 100 embaixo, você pode simplificar. Dividir por 20 em cima e por 20 embaixo. Em cima fica 1, embaixo fica 5. Tá legal? Sempre quando eu falo fração, geralmente vai vir a preposição de. 1/2 de quê? 3/5 de quê? 3/5 do meu salário eu uso para alimentação. Né? O que é 3/5 do meu salário? É eu pegar o meu salário, dividir em 5 partes e tomar quantas? 3. Tá legal isso aí? E eu posso transformar isso em porcentagem. 3/5 seria quantos por cento? Pensei de cabeça. 60, exatamente. Ó. Por quê? Porque para falar em porcentagem, o denominador tem que virar quanto? 100. Né? 3 sobre 5, para 5 virar 100, eu faço o quê? Multiplico por 20. Para 3 multiplicar por 20, ele vai virar quanto? 60. Então, tudo é uma brincadeirazinha de proporcionalidade. Tudo bem? Lembrando que fração é sempre de alguma coisa. Então, porcentagem também sempre é de alguma coisa. 20%... Quanto é 20%? Aí você diz assim, pô, 20% é 20%, né? Agora, quanto é 20% de R$800? Aí eu vou pegar o R$800 e calcular 20%. Como é calcular 20%? É multiplicar por 20 e dividir por 100. Pode ser assim. Ou então posso também pensar assim, ó. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. E a mesma coisa que 2 sobre 10, não é assim? E que é a mesma coisa que 0,2. Sempre o de é vezes. Então, se eu tiver uma fração assim, ó,
Vamos pegar aqui um exemplo. 80%. Como é que eu posso escrever isso em forma de fração? 80 por 100, né? Esse 80 por 100, ele pode virar 8 sobre 10, não pode? Se eu dividir em cima e embaixo por 10. Pode também ficar 4 quintos, se eu dividir em cima e embaixo por 2, né? Eu ainda posso fazer a divisão no papel, 4 dividido por 5. Tu concorda que 4 é menor do que 5? Então, 4 dividido por 5 vai dar menos que 1, não vai? Vai dar quanto em número decimal? 0,8, exatamente, ó. Então, eu posso dizer que 80% é 80 sobre 100, é 8 sobre 10, é 4 sobre 5, ou é 0,8. Então, 80% de 500 é 80 sobre 100 vezes 500. Ou então é simplesmente 0,8 vezes 500. Tá legal? Calcular uma porcentagem de alguma coisa é fazer uma multiplicação daquele número decimal pelo total que eu estou, né, trabalhando na questão. 8% já seria o quê? 0,08. Se eu quiser fazer o contrário, passar do número decimal para a porcentagem, é só fazer o quê? Se 8% é 8 dividido por 100, eu dividi por 100 e ficou 0,08. Se eu quiser fazer o contrário, é só fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa de dividir por 100? Multiplicar por 100. Se eu quiser pegar esse cara aqui, ó, e escrever em porcentagem, eu multiplico por 100, quer dizer, a vírgula anda 2 casas para frente, ó, e eu boto o símbolo de %. Tranquilo aí? Por exemplo, 0,4 é quantos por cento? Não diga que é 4%, né? 0,4, tu vai ter que multiplicar por 100. Aí a vírgula passa para depois do 4 e passa mais um cálculozinho bem simples, ó. Em uma sala, há 50 alunos, dos quais 30 são mulheres. Se são 50 alunos e 30 são mulheres, quantos são os homens? Não precisa dizer na questão, né? É o que sobra. São os 20 que sobraram. Tudo bem. Olha qual é a pergunta agora. Qual é a porcentagem de mulheres na sala? Qual é a porcentagem de mulheres na sala? Né? Quando eu falar porcentagem de mulheres na sala, é comparando com toda a sala. Ou seja, quantas mulheres tem na sala? 30. De quantas pessoas no total? 50. Então, toda porcentagem é uma razão ou não é? É uma divisão ou não é? Divisão de quê por quê? Se eu estou perguntando quantos por cento as mulheres são da sala, então a mulher é o numerador. A sala é o denominador. É só fazer uma conta de divisão. Qual é a conta de divisão? 30 dividido por 50. Beleza? E isso vai me dar uma porcentagem? Vai. Como é que eu posso transformar isso em porcentagem? De algumas formas. Uma seria só fazer, sabe o quê? Multiplicar em cima e embaixo por 2. Pode ser? Se eu multiplicar embaixo por 2, vira o quê? 100. E se eu multiplicar em cima por 2? 60. 60 por 100 é 60%. Tranquilo? Outra coisa é eu dividir. Se eu dividir 30 por 50, né, vai dar 0,6. Como é que eu transformo 0,6 em porcentagem? Como é que eu transformo decimal em porcentagem? Multiplica por 100. A vírgula vem para cá, fica 6. Vem mais uma, fica 60. Tá joia? Então, ou você faz o denominador virar 100, ou você simplesmente divide, faz a conta de divisão. E aí, anda 2 casinhas com a vírgula e bota o símbolo de porcentagem. Tranquilo? O que mais? Ó? Outra pergunta. Qual é a porcentagem? Já não está passando de novo aqui. Ó. Passa aí. Ó. Deu tilt? Pronto. Qual é a porcentagem de homens na sala, galera? Agora já sei o quê? Quem são os homens? 20. Quem é a sala? 50. Então, qual é a minha fração agora? 20 por 50. De novo, se eu quiser colocar em porcentagem, eu multiplico por 2 aqui, multiplico por 2 aqui. Fica 40%. Ou então, eu divido 2 dividido por 5, 0,4. Para virar porcentagem, multiplica por 100. Uma casa, 2 casas, 40%. Não é fácil? Então, calcular quantos por cento uma coisa é de outra, é uma simples conta de divisão. Ficou fácil aí? Vamos para frente, ó. Olha a pergunta agora. As mulheres representam quantos por cento dos homens? Eu estou comparando agora mulheres com quem? Com homens. Quantas são as mulheres? 30. Quantos são os homens? 20. Então, quantos por cento as mulheres são dos homens? É 30 dividido por 20. Quanto é que dá 3 dividido por 2?
1,5. Mas em porcentagem é quanto? Lembra de andar 2 casinhas para frente, ó. Fica quanto? 150, exatamente. Então, quantos por cento as mulheres são dos homens? 150%. Professor, uma coisa pode ser mais do que 100%? Pode. Porque 100%, pessoal, é o todo. Concorda? 100% seriam o todo. Eu não quero as mulheres em relação aos homens. 100% são os homens, o todo, né? Que é 20. Pois as mulheres são 30. Ou seja, as mulheres são todos os homens e mais a metade. Por isso que é 150%. 100% são os homens todos. E mais 50% porque as mulheres têm mais a metade a mais do que os homens. Posso pensar assim? Beleza. Vamos para frente, ó. A outra pergunta. E os homens representam quantos por cento das mulheres? Olha aí a ordem agora. Eu falei primeiro homens, não foi? Depois mulheres. Então qual é a minha divisão agora? 20 dos homens dividido por 30 das mulheres. Agora é 20 dividido por 30. Quanto é 2 dividido por 3? Olha uma coisa interessante. Para isso aqui virar 100, basta multiplicar por quanto? 5. Eu multiplico por 5 embaixo e por 5 em cima. Fica 100 embaixo e 150 em cima. Mas para isso aqui virar 100, eu multiplico por quanto? Aí fica ruim, né? Porque 30 não é divisor de 100. Então, nesse caso, é melhor dividir mesmo. Pegue o 2 e divida pelo 3. Vai dar uma dízima periódica. Vai dar 0,666. Então, aí vai dar um resultado aproximado. 0,6666, né? Tu vai botar em porcentagem andando 2 casinhas com a vírgula. 66,666 por aí. Tá bom? Se eu fosse arredondar, era até melhor arredondar para 66,7. Porque quando passa de 0,5 é melhor arredondar para cima. Tá certo? Se fosse para arredondar, nem era bom arredondar para 16,6. Era melhor botar para 16,7. Tudo bem? Vamos em frente, ó. O número de mulheres é quantos por cento? Olha a pergunta agora, hein? A pergunta anterior que a gente tinha feito era assim: as mulheres são quantos por cento dos homens? Aí deu 150%, não foi? Agora a pergunta agora. As mulheres, o número de mulheres é quantos por cento superior ao número de homens? Aí qual é a resposta agora? 50%. Porque olha aqui uma coisa, ó. As mulheres não é 30%, os homens não é 20%. Quando você divide dá 1,5%. 1,5% não é 150%, mas ela está perguntando assim, ó. As mulheres é quantos por cento superior aos homens? Ou seja, é só quanto passa. Então, se o todo é 100%, eu vou olhar aí, na verdade, só quanto passou de 100%. Beleza? Então, a pergunta seria assim: as mulheres são quantos por cento dos homens? 150. As mulheres são quantos por cento superior aos homens? 50. Entendeu a diferença? Então, cuidado com essas perguntinhas aí, ó. O Enem gosta muito de perguntar isso. Então, nesse caso, eu teria que tirar os 100%, porque eu quero só o que passou, né? O que foi superior. Tudo bem? Aumentos sucessivos. É muito bom, muito tomar cuidado com isso daí, porque muitas vezes o Enem vai dizer assim, ó. No mês de fevereiro aumentou tantos por cento. Vamos dizer, no mês de fevereiro aumentou 10%. Mas no mês de março aumentou mais 10%. Pessoal, será que aumentar 10% e depois aumentar mais 10% é igual a aumentar 20%? Pense aí. Aumentar 10% no mês e no outro mês aumentar 10% de novo. É o mesmo que aumentar 20%? Pense aí. Por que não? Porque quando eu aumentei o primeiro 10%, já ficou maior, não foi? Então, o segundo 10% é em cima de um valor que já é superior ao primeiro 10%. Então, não são dois 10% iguais. Eu não posso somar e botar 20. Tranquilo? Como é que eu poderia fazer isso mentalmente? Eu começava com 100. Se eu boto 10%, 10% não é fácil de fazer de cabeça, né? Por que 10% é fácil? Porque é só dividir por 10. Concorda? 10 de 100 é 1/10. Então, calcular 10% é a coisa mais fácil do mundo. Quanto é 10% de 80? 8. Porque tu pega o 80 e tira só a última casa, fica 8. Quanto é 10% de 85? 8,5. Certo? Quanto é 10% de 83,4? 8,34. Tranquilo? É só tu voltar uma casinha com a vírgula. Se 10% é fácil, 1% também é fácil, não é 1%? Porque tu volta duas casas. Quanto é 10% de 80? 8.
quanto é 1% de 80? 0,8. Perfeito aí? Então, 10% e 5% dá para fazer de cabeça, porque 5% é a metade de 10%. Quanto é 10% de 80? 8. Quanto é 5% de 80? 4, exatamente. Porque se 10% é 8, 5% é a metade de 10%. A metade de 8 é 4. Então, essas continhas mentais nos ajudam na hora da prova. Mas se ele perguntar assim, quanto é 17,4% de 80? Aí lascou, né? Aí tem que fazer a conta. É 17,4 vezes 80 dividido por 100. Tranquilo? Toda porcentagem de alguma coisa, você vai multiplicar e vai no final dividir por 100. Beleza? 17,4% de 80. 17,4 vezes 80. O resultado dividido por 100. Dividir por 100, não precisa fazer a conta, né? É só voltar 2 casinhas com a vírgula. Beleza aí? Pois vamos lá. Aqui é assim, ó. Quando eu vou ter aumento sucessivo, vamos supor que eu vou aumentar 20% no mês e 20% no outro, né? Eu tinha feito o exemplo de 10%. Eu tenho 100 e aumento 10%. Vou ficar com quanto? 110. Quando eu aumentar 10% de novo, já não é mais em cima de 100. É em cima de quanto? 110. E quanto é 10% de 110? 11, exatamente. Então, 110 mais 11? 121. De 100, passou para 121. Então, aumentou quanto? 21%, ao invés de 20%. Entendido aí? Eu chamo isso de juros sobre juros. É o nosso juro composto. Um truque legal que a gente vai aprender é o seguinte, ó. Se eu vou pegar um valor X, ó, e vou aumentar 20% de X, eu tenho um X inteiro, significa 100% de X. Com mais 20% de X, eu vou ter 120% de X. Só que 120%, eu volto 2 casinhas, ó, fica 1,20. Tá legal? Então, sempre que eu quiser aumentar 20%, e eu quiser saber quanto vai ficar esse valor, é só tu multiplicar por 1 mais a taxa percentual. Exemplo, eu quero aumentar 30%. Se eu quiser saber só quanto aumentou, eu vou multiplicar o meu salário, por exemplo, por 0,30, para eu saber quanto foi que aumentou. Mas se eu quiser saber para quanto ficou o meu salário, aí eu teria que pegar o meu salário com mais os 30%. Ou seja, eu multiplicaria logo por 1,30. Tá certo? Ó, um sapato custa R$90, vai aumentar 30%. Qual vai ser o aumento? 90 vezes 0,30. Agora, qual vai ser o novo preço do sapato? 90 vezes 1,30. Sempre que você multiplicar por 1 mais a porcentagem, você já vai saber já o preço, já com o aumento. Ficou claro? Da mesma forma, se for desconto, pessoal. Olha aí, ó. Se eu tiver uma situação em que eu tenho uma mercadoria que tem 2 aumentos sucessivos de 20%, no mês ela aumenta 20%, e em cima desse valor que aumentou 20, vai aumentar 20 de novo. É só fazer assim, ó. Pega o valor, multiplica por 1,2, aí já deu um aumento de 20%, depois multiplica o resultado por 1,2 de novo. Então ficaria 1,2 vezes 1,2, que dá o quê? 1,44. Ou seja, 2 aumentos de 20 dá um aumento de quanto? 44. Tá joia, pessoal? Vamos para frente, ó. Pessoal, e se fosse desconto sucessivo? É o mesmo princípio. Um desconto de 20%. Pense assim, ó, eu tenho 100% e vai descontar 20%. Vai ficar quanto então no final? 80%, não é assim? Então, se eu tenho um desconto de 20%, eu vou ficar com o meu valor vezes 0,8, porque diminuiu 0,2. Mas se for 2 descontos de 20%, se forem 2 descontos de 20%, ó, eu vou multiplicar o valor que eu tinha por 0,8 e o resultado por 0,8 de novo. Ou seja, 2 descontos de 20%. Galera, só um truque, ó. O valor era X. Se teve um desconto de 20%, ele multiplicou por quanto? 0,8. Por quê? Porque diminuiu 0,2. Outro desconto, 0,8 de novo. Se ao invés de ser desconto, pessoal, fosse aumento, eu ia multiplicar o X por quanto?
Se fosse aumento de 20%. 1,2, porque eu ia pegar e ia passar de 1, né? Ia passar do 100. Então ia ficar 1,2. Por que aqui é 0,8? Porque foi um desconto de 20%. Entenderam a diferença? Se for aumento, tu multiplica por 1 mais a porcentagem. Se for desconto, tu multiplica por 1 menos a porcentagem. Tá joia? Coloquei aqui alguns probleminhas na tua apostila. Eu botei assim, probleminhas básicos. Vamos construir aqui conhecimento com esses probleminhas, tá? Para depois você poder fazer as da apostila. Ó. Se eu perguntar assim, galera, quantos por cento 3 é de 8? Qual é a resposta? Olha a pergunta, ó, quantos por cento 3 é de 8? O que eu faço? Sempre que eu quero saber quantos por cento uma coisa é de outra, porcentagem é divisão. Eu divido uma pela outra. Se eu quero saber quantos por cento 3 é de 8, qual é a conta que eu faço? 3 dividido por 8, só isso. E quanto é 3 dividido por 8? Faz no papel aí, bem rapidinho. Não é na calculadora, faça no papel. Quanto deu? No papel, 3 dividido por 8. 0, 42, é? Deixa eu ver quanto é que deu aqui. 0,375, né? 0,375. E quanto é isso em porcentagem? Em porcentagem, eu ando duas casinhas com a vírgula, ó, 37,5%. Não é fácil, pessoal? Bem fácil, né? Vamos para frente, ó. Em uma promoção, vai no supermercado lá, ó, leve 5 e pague 3. É boa essa promoção? Leve 5 e pague 3. É boa a promoção? É quantos por cento de desconto nessa promoção? Tu leva 5 e tu paga 3. É quantos por cento de desconto que o supermercado está te dando? Aí vamos pensar. Se eu levo 5 e pago 3, eu estou ganhando quantos? Ó, se eu levo 5, mas eu pago 3, eu estou ganhando quantos? 2. De quantos que eu levei? De 5. Então, o meu desconto foi 2 de 5. Mas quantos por cento 2 é de 5? 2 dividido por 5. Cadê minha água, Fernando? 2 dividido por 5. Aí tá ali, olha eu ceguinho aqui. 2 dividido por 5 dá quanto? 0,4. E 0,4 é quantos por cento? 40%. Então, esse foi um desconto de quanto? 40%. Entendeu como é fácil calcular quantos por cento uma coisa é de outra? É só dividir nessa ordem. Quantos por cento A é de B? A dividido por B. Vê quanto é que dá a conta, anda duas casinhas com a vírgula e bota a resposta em porcentagem. Tranquilo? Muito comum o Enem perguntar isso nas questões. Vamos ver outro caso. Ao triplicar o preço de uma mercadoria, estamos dando um aumento de quanto? Olha aí, ó. Ao triplicar o preço, estamos dando um aumento de quantos por cento? 200%? Ou é 300%? 200, exatamente. Sabe por quê? Porque o preço já é X. Se eu vou triplicar, ele vai virar quanto? 3x. Mas olha como é que foi a pergunta. Ao triplicar, estamos dando um aumento de quanto? De x para 3x. Aumentou quanto? 2x. Se eu tinha 1x e virou 3x, quanto foi que aumentou? 2x. Tá certo? 2x é o dobro, né? Então seria 200%. Tá certo? Ó. Multiplicar uma coisa por 2 é exatamente 200% de aumento. Tá joia? Se eu tenho um x, ó, e dou 100%, fica 2x. Se eu dou mais 100%, fica 3x. Então ele aumentou 200%. Outra pergunta. Cuidado com essa pergunta agora. Ó. Ao quadruplicar. O que é quadruplicar mesmo? Multiplicar por 4. O preço de uma mercadoria, estamos aumentando o seu valor para... A outra pergunta é assim, ó. Estou aumentando de... A outra pergunta. Essa é que sim. Eu estou aumentando para... Então, se era x e passou a ser 4x, cuidado. Se eu perguntar assim, ó, de x para 4x, aumentou de quanto? 300%. Mas aumentou para quanto? 400%. Entendeu a preposição? Mudou o de para o para, muda o contexto. Porque se eu perguntasse, de x para 4x aumentou em quanto?
Ou aumentou de quanto? Aumentou 3x. Então aumentou 300%. Só que a pergunta é assim, aumentou para quanto? Aumentou para 400. De 100 para 400. Então a resposta é 400 mesmo. Não tem que diminuir não. Tá jóia, pessoal? Pergunta aí. Vamos ver a outra, ó. Se eu tiver assim, uma população... Essa é cara do Enem. Claro que no Enem vai ter toda uma floreada, né? Vai ter um mapa para você olhar, procurar a população. Aí ele vai dizer assim, procura a população do estado do Ceará e a população da cidade tal. Aí ele pergunta assim, uma população aumentou de 234 para 1.873. Digamos que no ano de 1920, a população era de 234 pessoas. No ano de 2050, espera-se uma população de 1.873 pessoas. Pronto, aí o Enem vai perguntar assim, quantos por cento foi o aumento? Olha a pergunta, ó. De quantos por cento foi o aumento? Tranquilo, pessoal? Aí eu pergunto para vocês, ó. Se ele perguntou quantos por cento foi o aumento, eu tenho que saber primeiro quanto foi o aumento. Aumentou quanto? De 234 para 1.873. Não é só diminuir? Eu diminuo, dá quanto? 1.639. Então, presta atenção. Aumentou de 234 para 1.873. Mas aumentou de 1.639. Mas ele não quer, né, a porcentagem, né? Em relação a quê? Em relação ao valor inicial. Qual é o valor inicial? 234. Então, eu quero saber quantos por cento 1.639 é de 234. Toda vida que eu quero saber quantos por cento uma coisa é de outra, eu faço o quê? Divido uma pela outra. Então eu quero saber quantos por cento 1.639 é de 234. É só fazer que conta? Divisão. Tu vai dividir 1.639 por 234. Quando tu dividir, vai dar 7. Mas lembre, 7 não é a resposta em porcentagem. 7 é o resultado da divisão. Para transformar em porcentagem, faz o quê? Multiplica por 100. Então, a resposta é quanto? 700%. Então, de 234 para 1.873, aumentou de 700%. Ficou claro? Então, o segredo é ver quanto aumentou em valor real, 1.639, e ver quantos por cento 1.639 é de 234. Só dividir um pelo outro. O resultado que der... não é em percentual ainda, né? O resultado que der não é em percentual ainda, mas eu multiplico por 100 e tenho um resultado em percentual. Não é fácil? Vamos para outra, ó. Em uma empresa, eu não sei se essa minha questão 6 aí bate com a de vocês da apostila, eu acho que não. Mas enfim, vamos seguir aqui o slide, tá? Uma empresa resolveu aumentar seus produtos em 20% em janeiro e 30% em fevereiro. Galera, cuidado. Se vai aumentar 20% em janeiro, depois 30% em fevereiro, eu posso dizer que aumentou 50%? Não, porque aumentos um por cima do outro, não é só somar. Concorda comigo? Beleza. E depois teve um desconto de quanto? 40%. Então, aumentou 20%. Depois aumentou 30%. Depois diminuiu 40%. Vamos para aquele truquezinho que a gente aprendeu. Quando aumenta, e eu quero saber o valor já depois do aumento, é só eu multiplicar por 1 mais a taxa. Quando é desconto, e eu quero saber o valor após o desconto, é só multiplicar por 1 menos a taxa. Como assim, professor? Assim, ó. Eu não sei quanto era o valor, vou chamar de X. Mas se teve um aumento de 20%, eu vou multiplicar por quanto? 1,20. Porque 20% é 0,20. Mas como eu quero saber já o preço com o aumento, eu multiplico logo por 1, que é o 100%, né? Mais o 0,20. Ou seja, eu multiplico por 1,20. No outro mês foi quanto o aumento? 30%. Então, X vezes 1,20 do primeiro mês, vezes 1,30, que foi o outro aumento. Agora, no terceiro mês não foi aumento, foi o quê? Desconto. De quanto? 40%. Quanto é 100% menos 40%? 60%. Então, o último valor é 0,60. Multiplica por 1,20, porque aumentou 20. Multiplica por 1,30, porque aumentou 30. Depois, multiplica por 0,60. Por quê? Porque diminuiu 40. Entendido? Então, sempre se for aumento,
1 mais o percentual. Se for desconto, 1 menos o percentual. Você pega o valor inicial e sai multiplicando. Então a conta é essa. Vezes 1,20, vezes 1,30, vezes 0,60. Fazendo essa conta vai dar isso aqui, ó. 0,936. Pessoal, 0,9 não é menos que 1, né? Então, no final, ela aumentou ou ela diminuiu do que ela era no começo? Diminuiu. Porque se ela ficou menos que 1, ficou menos do que o que ela era no começo. Tá certo? Porque 0,936 em porcentagem, ó, é 93,6%. Então, é menos do que 100%. Porque 100% é o todo. No final, então, ficou menos do que ele tinha no começo. Então, com esses dois aumentos e esse desconto, no final, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E diminuiu quanto? De 100 para 93,6. Faz aí de cabeça. 7 ou 6,4? 6,4, exatamente, ó. 6,4% de redução. Então, com dois aumentos e um desconto nesses valores, no final, foi uma redução. De quanto? 6,4. Tá claro isso, pessoal? Perfeito. Vamos ver outra. Essa aqui tá pequenininho aí, tá? Acho que não tá na apostila não, essa aqui, ó. Mas essa aqui é clássica, ó. Em um restaurante, após almoçar, seu Manuel pediu a conta no que foi prontamente atendido. Achou estranho, pois veio cobrando R$ 52,80. Valor superior ao que ele tinha consumido. O garçom explicou que já estavam inclusos, não sei se no português está certo aí, tá, Fernando? Já estavam inclusos, né? Os 10% da taxa de serviço. Seu Manuel disse que não pagaria essa taxa, pois achou que foi mal atendido e não era obrigado por lei a fazer tal pagamento. Assim, após a correção, ou seja, retirada da taxa de 10%, o valor pago pelo cliente foi quanto? Resumindo, o cara veio a conta para ele pagar, R$ 52,80. Foi comer o sushizinho ali no taco, né? É bom o taco ali da praça? R$ 52,80. Mas aí quando ele veio, opa, eu não consumi isso aqui não. Minha conta deu menos que isso. Por que veio 52,80? Aí o garçom explicou. Senhor, é porque está os 10% aí. Eu já botei os 10% do garçom. Pois então tire, que eu não vou pagar não. Fui mal atendido. Ou até porque é mão de vaca mesmo, seu Manuel, né? Não quis dar os 10% do garçom. Aí eu pergunto, se foi 52,80 já com os 10%, como é que faz para tirar os 10%? Essa é a pergunta. Qual é o valor da conta mesmo, sem os 10%? O que eu faço? Pense aí. Professor, eu tive uma ideia. Eu vou pegar 10% de 52,80, que é bem facinho. Quanto é 10% de 52,80? 5,28, não é isso? É só pegar 5,28 e subtrair desse valor aí. Tá fechado? Não, tá errado. Pior que tá errado. Professor, não é assim não. Faz 10% de 52,80, 5,28 e subtrai. 52,80 menos 5,28. Tá certo não? De jeito nenhum. Sabe por que não está certo? Por que você vai tirar 10% de 52,80, né? E por acaso, quando o garçom calculou os 10%, foi em cima de 52,80? Não. A sua conta não era menos do que isso, não era? Era 40 e tanto sua conta, vamos supor. O garçom calculou 10% em cima do valor da conta que era menor. Aí deu 52,80. Como é que você vai calcular 10% de 52,80? Não vai dar certo. Porque o 10% que o garçom calculou não foi de 52,80. Foi de um valor menor. Concordam comigo? Então eu não posso só calcular 10% de 52,80 não. Porque a minha conta não era essa. Entenderam por que não está certo assim? Então o que é que eu faço? Eu tenho que pensar assim, ó. 52,80 não já é com os 10%? Então vamos fazer uma regra de 3. Assim, ó. 52,80 está para 110%, assim como o X está para 100%. Entenderam? Todo mundo entendeu? 52,80 já é com os 10%. Então já é os 100% mais os 10%. 52,80 está para 110%, como X está para 100%. Perfeito? Essa é que é a conta correta. Aí vai dar certo. Quer ver, ó? Se a gente fizer essa continha aí, ó. Cruz credo, né? Cruz credo,
tu vai encontrar o resultado 48. Só ver se está certo 48. Quanto é 10% de 48? 4,80. Depois bota 4,80 com mais 48. 52,80. Fechou. Agora faz o jeito que você estava pensando antes. Pega 10% de 52,80. Dá 5,28. Pega aí 52,80 menos 5,28. Vai dar 47 nos quebradinhos. Se tu botar 10% em cima, não vai dar os 52,80. Entendido? Então, cuidado, tem que fazer como regra de 3. 52,80 está para 110%, assim como o X está para 100%. Perfeito? Essa conta aí é clássica, né? Olha essa outra aqui, ó. Essa aqui é de química. Prova de química, pode cair, ó. A concentração de soluto em 250 gramas de substância é 40%, ó. Concentração de soluto. Ou seja, vamos pensar numa água com um pouquinho de açúcar diluído. O açúcar é o soluto. A água é o solvente. Então, se é 40%, quer dizer que depois que o açúcar está diluído na água, daquela solução, 40% é açúcar. 60% é a água. Tá claro aí? Beleza. Aí ele fala assim, ó. A concentração de soluto em 250 gramas de substância é 40%. Quanto de soluto devemos colocar nessa substância? Ó, eu tenho que botar mais quanto de açúcar dentro para que a concentração passe de 40% para 50%. Então, com 250 gramas, 40% é o açúcar. Quanto de açúcar eu tenho que colocar a mais para que esses 40% passe para 50%? Essa é a pergunta. Beleza? Nós já aprendemos que calcular a porcentagem, quantos por cento uma coisa é de outra, é só uma divisão, uma razão. Então, quando eu falo que 40% de 250 é o soluto, eu tenho que fazer essa conta. Quanto é 40% de 250? Dá para fazer de cabeça essa? Quanto é 10%? Quanto é 10% de 250? 25. 40% é 4 vezes. 4 vezes 25. Então, você conseguiu fazer de cabeça. 100, exatamente. Mas como é que eu faço no papel? 40% é 40 sobre 100. 40 vezes 250 dividido por 100. Pode cortar os zerinhos também para ajudar. Mas é mental essa aí. Quanto foi que deu então? 40% de 250? 100. Então, o que é que nós sabemos? Que de 250, 100 é o soluto. Perfeito? Então, a minha proporção é essa aqui, ó. Presta atenção, ó. 100 para 250 é a minha proporção dessa daí. 100 sobre 250 vai dar 40%. Mas a pergunta é, eu vou acrescentar soluto, não vou? Então, pessoal, o que vai acontecer, ó? Não era 100 para 250, não era? Que tinha? Só que eu vou acrescentar soluto. Quando eu acrescento soluto, não vai ser mais 100. Vai ser 100 mais X. Mas quando eu acrescento soluto, o 250 também não vai ser mais 250. Vai ser 250 mais X. Então, era 100 de soluto para 250 do total. Agora vai ser 100 mais X do soluto para 250 mais X do total. E essa nova proporção tem que dar agora o quê? 50%. Porque antes era 40%. Perfeito? Então, de novo, ó, se fosse só 100 sobre 250, dava 40%. Mas agora é 100 mais X sobre 250 mais X. Isso tem que dar agora quanto? 50%. Faz o cruz credo. Lembrando que 50% pode virar um meio, não pode? Para ficar mais fácil a conta, ó. 50% é um meio. 2 vezes 100, 2 vezes X. 1 vezes 250, 1 vezes X. Ficou 200 mais 2X igual a 250 mais X. Passo o X para cá, 2X menos X. X. Passo o 200 para lá, 250 menos 200, 50. Resposta, 50. Eu tenho que botar 50 gramas para poder passar de 40% para 50%. Perfeito? Todo mundo entendeu o cálculo aí? Show de bola. Vamos ver mais uma para a gente fechar. Próxima questão, ó. Essa aqui é legal também, ó. Essa aqui, poxa, como o pessoal se atrapalha, como o aluno se atrapalha, ó. Ó que legal.
Se o lucro de um comerciante sobre o preço de venda é 60%, qual é o lucro sobre o preço de custo? Tipo, não entendi nada. Por exemplo, se eu compro uma coisa por 10 e vendo por 12, quanto é meu lucro? 2. Presta atenção, ó. Se eu compro por 10 e vendo por 12, quanto é meu lucro? 2. Agora, se eu compro por 10 e vendo por 12, o meu preço de custo é 10. Mas o meu preço de venda é 12. Concorda comigo? Então, se o meu lucro foi 2, quantos por cento o meu lucro é do preço de custo? 2 de 10. 2 de 10 vai dar 20%. Mas quantos por cento o meu lucro é do preço de venda? 2 de 12. Aí já não é mais 20%, é um pouco mais. Entendido? Então, o lucro em percentual pode ser comparado tanto com o preço de custo, como com o preço de venda. Mas nós já sabemos que para calcular porcentagem é um dividido pelo outro. Perfeito? Pois vamos lá. O lucro é 60% do preço de venda. Eu comprei por um preço, vendi por um preço mais caro. Tive aí um lucro. Esse meu lucro sobre o preço de venda é 60%. Pois quanto é ele sobre o preço de custo? Aí o cara vai dizer assim, vale, professor. E ele não deu nem quanto era o preço de nenhum, não? Deu não. Ele só disse que era 60% do custo. Então, vou fazer o seguinte, porcentagem é sempre proporcional. Se ele não me deu nem quem era o preço de venda e nem quem era o preço de custo, eu posso inventar um preço. Porque a porcentagem vai ser proporcional. Tipo assim, eu nem sei quanto é o preço de custo, nem sei quanto é o preço de venda. Mas como a questão me disse que o lucro era 60% do preço de venda, então eu vou supor um preço de venda qualquer. Tá certo? Eu que vou dizer qual é o preço de venda que eu quero. Agora, qual é um valor legal para eu atribuir ao preço de venda? Para o meu cálculo ficar fácil? 100. Concorda que 100 é um número legal? Quanto é 60% de 100? 60. Mas se eu quiser que o meu preço de venda seja 78,4, eu posso botar? Posso. Mas vou calcular 60% de 78,4. É fácil? Não. Então, como eu posso escolher o preço que eu quiser, eu escolho qual valor? 100. Tá certo aí? Então, vamos lá. Eu vou supor que o preço de venda... Já tem a resposta aí, ó. Eu vou supor que o preço de venda é 100. Beleza? Como o lucro é 60% do preço de venda, o lucro é quanto? O lucro é 60. Tá perfeito? Ora, pessoal, se eu vendi por 100, lucrando 60, quanto foi o meu custo? Ó, se eu vendi por 100, lucrando 60, qual foi o meu custo? 40, não é não? Por que é 40? Porque o preço de custo é o preço que eu vendi, menos o lucro que eu tive. O preço de custo é quanto? 40. Então, olha a brincadeira agora. Quanto é meu preço de venda? 100. Quanto é meu lucro? 60. Quanto é meu custo? 40. E o que a questão quer? Saber quantos por cento o lucro é do preço de custo. Saber quantos por cento o lucro é do preço de custo. Ou seja, quantos por cento 60 é de 40. E como é que faz para saber quantos por cento 60 é de 40? Divide 60 dividido por 40. Quanto é que dá? 1,5. E 1,5 é quantos por cento? 150%. Entendido? Né? Parece muito difícil a questão, mas não é. Porque se ele não me deu nem o preço de custo, nem o de venda. Então, eu que crio. Professor, se eu botasse 200 aqui, não ia ficar diferente, não? Ia não. Porque se eu colocasse 200 aqui, né, o lucro ia ser 60% de 200. Em vez de dar 60, ia dar 120. 200, 120, e esse ia dar 80. Então, ia ser 80 de 120. 80 dividido por 120 é a mesma coisa que 40 dividido por 60. Por isso que eu digo, eu posso atribuir o preço que eu quiser. Aí eu boto 100 para ficar mais fácil. Ficou jóia essa questão? Todo mundo entendeu? E a última
da teoria, tá certo? Eu estou construindo essa teoria com vocês. Vou deixar esses slides aí, depois vocês podem ter acesso para estudar em casa. A última da teoria, essa questão aí, é muito difícil o aluno acertar essa questão. Quer ver? Presta atenção. Ó. E acontece demais no nosso dia a dia. Uma loja concede um desconto de 5% caso o cliente pague à vista. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você vai na loja, né? Aí o cara diz assim, o senhor vai pagar à vista ou no cartão? Não, eu quero pagar à vista. Aí ele vai te dar o quê? 5% de desconto. Acontece isso às vezes, né? Então, ó, ela vai te dar 5% de desconto. Mas, se quiser, pode pagar 50% de entrada e 50% daqui a 30 dias. Lá no Zé da Bodega, vende fiado, né? Deu R$100 a conta. Aí diz assim, ó, se eu pagar tudo agora, eu vou te dar 5% de desconto. Mas você pode pagar a metade agora e a metade daqui a 30 dias. Mas também eu não dou o desconto. Beleza? A pergunta é essa, ó. Se eu posso pagar à vista ganhando 5% de desconto, ou pagar uma entrada que é a metade e a outra metade daqui a 30 dias, mas eu não ganho o desconto, a pergunta é, teve juros ou não? E a outra pergunta, quanto foi os juros? Certo? É claro que teve juros, pessoal, porque se eu pago a prazo um valor maior do que eu pago à vista, teve ou não teve juros? Teve. Agora o lance é, quantos por cento de juros teve? Porque entenda uma coisa, olha, cuidado com essa que eu vou falar agora. Ó. Juros só se calcula sobre o que se fica devendo. Juros só se calcula sobre o que se fica devendo. Como é que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, imagina que o preço da mercadoria é 100. Vamos inventar um preço, 100. Beleza? É 100. Como é que eu posso pagar esse 100 que o cara me disse? De uma vez, mas se eu pagar de uma vez, ele vai me dar um desconto, não vai? De quanto desconto? 5% de quê? De 100. Quanto é 5% de 100? 5. Então eu vou pagar quanto? Pronto. Então se eu quiser pagar à vista, eu vou pagar 95. Perfeito. Show? À vista quanto é que vale? 95. Mas se eu não quiser pagar à vista, eu posso pagar a prazo? Posso. Mas como é o aprazo dele aí? Eu dou uma entrada da metade e a outra metade daqui a 30 dias. Então, se eu dou entrada, tem ou não tem também uma parte à vista? Tem, né? Só que eu não ganho desconto nenhum. Então, beleza. Então, qual é a minha outra opção? Pagar a metade da entrada. Quanto é que vai ser a entrada, então? Quanto é que vai ser a entrada? 50. E a outra metade, ou seja, os outros 50, eu pago daqui a quanto tempo? Um mês, 30 dias. Então, eu vou dar uma entrada de 50 e vou pagar os outros 50 daqui a 30 dias. Perfeito? Aí, pessoal, presta atenção. A entrada que eu dei, vai incidir juros nela? Não, porque eu dei na entrada. Agora, esses R$50 aqui é que vai ter juros. Por quê? Porque, pessoal, eu não dei 95, não foi? Não foi 95? Se eu der 50 de entrada, de 50 para 95, está faltando quanto? 45. Perfeito. Só que eu vou ter que pagar por esses 45, R$50. Só porque eu não tinha na hora. Só porque eu vou pagar só daqui a um mês. Então, o meu cálculo é assim, ó. Se eu dei 50 de entrada, só ficou faltando 45 para eu levar a mercadoria. Como eu não tinha o dinheiro, eu decidi pagar a prazo. Ou seja, daqui a um mês, eu não vou pagar 45, vou pagar 50. Então, teve juros? Teve. Quanto foi os juros? R$5. Mas R$5 em cima de quê? De R$45. Era para ser 45, mas eu paguei 50. Então, em cima dos 45 que eu fiquei devendo, incidiu uns juros de R$5. Então, a brincadeira é essa, ó. Ao pagar R$50 de entrada, faltava só 45 para quitar. E pagamos 50 após um mês. Ou seja, R$5 a mais. Então, qual é o meu cálculo? 5 de 45. É aqui que está os juros, ó. 5 de 45. Deu 0,11. Então, quanto é os juros? 11,1%. Olha que absurdo. 11,1% de juros. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a questão mais difícil dessas que eu fiz com vocês. Só para a gente dar uma olhadinha aqui na primeira questão que está na apostila de vocês, ó. Fernando, tem quanto tempo ainda, Fernando? Tem quanto tempo ainda aí? Acabou já? 3 minutos? Então, vamos lá.
Dá para fazer umas 3 ou 4 questõezinhas ainda aqui, ó, bem rápido. É no instante, pessoal. Essas questões da apostila são questões do próprio Enem. Então, vamos ver só como é que cai no Enem, ó, bem direitinho. Olha a questão 1 de sala. Enem 2014, segunda aplicação. Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Pessoal, olha para o gráfico aí, ó. Julho vendeu quantos carros? 5. Agosto, 6. Setembro, 14. Outubro, 35. Novembro, 35. Dezembro, 25. Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013 o volume de vendas 20% superior à média mensal. Pessoal, como é que eu calculo média? Lembra como é que calcula média? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Somar todos os meses, ó. O 5 do julho, com o 6 do agosto, com o 14 do setembro, né? Soma todo mundo e divide por quanto? 5 mais 6 mais 14 mais 35 mais 35 mais 25, dividido por 6 meses. Porque eu estou calculando a média. Perfeito? Quanto é que dá essa conta? 20 carros. A média é 20 carros. Não quer dizer que todo mês teve 20. Isso é apenas a média. Mas qual é a meta? Qual é a meta que ele disse aí? Que tem que ser 20% superior à média. Em outras palavras, eu tenho que pegar esses 20 aqui e tenho que aumentar quanto? 20%. Dá para fazer mentalmente? Dá ou não dá? Quanto é 10% de 20? 10% quanto é? 2. E 20%? 4. Então, 20% é 4 a mais. Quanto é 20 mais 4? 24. Perfeito? Não é fácil a questão? Questão fácil. Ou então, faça assim, ó. Como eu falei para vocês, eu tenho 20 carros. Quero saber quanto é que vai ser após aumentar 20%. Usa aquele truque. Multiplica por 1,2. Dá exatamente a resposta já. 24. Mas essa é muito fácil fazer de cabeça. Porque é 20%, né? É 2 vezes 10%. Perfeito? Olha a segunda questão. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos, mas aproximadamente 64 toneladas de cada 100 toneladas que se produz são perdidas ao longo da cadeia produtiva. Ó, 64 toneladas de cada 100 toneladas, né? É perdido. É um absurdo, né, pessoal? Em relação ao total de alimentos produzidos, a perda de alimentos é distribuída da seguinte forma. Olha os que foram perdidos, ó. De cada 100, 64 são perdidos, né? Olha como é que se distribui esses 64. 20 toneladas é perdido na colheita, 8 toneladas no transporte e armazenamento, 15 toneladas na indústria de processamento, 1 tonelada no varejo e 20 toneladas no processamento culinário e hábitos alimentares. Se você somar tudo aí, vai dar 64, né? Aí ele fala assim, de acordo com os dados apresentados, os alimentos que são perdidos no processamento culinário e nos hábitos alimentares representam qual porcentagem em relação ao total de alimentos que são perdidos? Galera, nessa pergunta, tu percebeu que ele faz a pergunta de quantos por cento uma coisa é de outra? Sim ou não? Só o que a gente trabalhou na aula de hoje, né? Ele perguntou o quê, ó? Ele perguntou assim, ó. De acordo com os dados apresentados, grifa essa frase aí, ó. Os alimentos que são perdidos no processamento culinário e nos hábitos alimentares, ó. Alimentos que são perdidos, processamento culinário e hábitos alimentares. Representam qual porcentagem em relação a quem? Ao total de alimentos que são perdidos. Então ele quer saber quantos por cento uma coisa é de outra. Quantos por cento os alimentos que são perdidos, né, no processo culinário é em relação ao total de alimentos perdidos. Pessoal, vamos lá. Procura no texto quanto é que é perdido nos hábitos alimentares aí. Processamento culinário e hábitos alimentares. 20, tá certo? É o último que tem no texto, ó. 20 toneladas no processamento culinário e hábitos alimentares, ó. Então grife esse 20 aí, né? Só que ele quer saber quantos por cento esse 20 é em relação a quê? Ao total perdido.
Quanto é o total perdido? 64, exatamente. Ó. O total perdido é a soma de tudo. É 64. Então a pergunta é, quantos por cento 20, que são os alimentos perdidos, né, na alimentação, é em relação ao total perdido, que é 64. Quantos por cento 20 é de 64? Como é que eu faço? 20 dividido por 64. É assim que eu calculo quantos por cento uma coisa é de outra. Se eu dividir 20 por 64, vai dar 0,3125. Em percentual, quanto é que dá isso aí? 31,25%. Perfeito? Ó. A questão é boba, pessoal. A questão é besta. Um texto danado, mas a questão é besta. Perguntou só assim, ó. Quantos por cento uma coisa é de outra? É só eu ver quem é uma coisa e quem é a outra. A primeira é 20, a outra é 64. É só dividir. Tá joia, pessoal? Hã? Quando tu quer saber quantos por cento uma coisa é de outra, tu divide uma pela outra. Só que vai dar um número decimal, não vai? Para transformar isso para porcentagem, ó, multiplica por 100, ó, anda duas casinhas e bota a vírgula. Aí bota o porcento. Perfeito aí? É só dividir e multiplicar por 100, aí bota o símbolo de porcento. Perfeito? Vamos fazer a última aí. Olha a terceira questão. Uma consumidora ficou contrariada ao perceber que um determinado produto que compra semanalmente teve o seu preço reajustado. Para saber o percentual de aumento, a cliente dividiu o novo preço do produto pelo antigo preço, obtendo quociente igual a exatamente 2,08. Em relação ao preço antigo, o aumento percentual é equivalente a quanto? Ou seja, o que ela fez para saber quantos por cento aumentou? Ela pegou o novo preço, que é o preço maior, e dividiu pelo antigo preço. Aí deu quanto aí? 2,08. Aí a pergunta é assim, se eu peguei o novo preço, dividi pelo antigo preço e deu 2,08, quantos por cento foi o aumento? Essa é a pergunta. Tá legal? Então vamos lá. Se a pergunta é essa, o que eu vou escrever? Novo preço eu vou chamar de N. O antigo preço eu vou chamar de A. O que a mulher fez? Ela dividiu o N pelo A e deu 2,08. Isso é o que a questão está me dizendo. Ela pegou o novo preço, dividiu pelo antigo preço e deu 2,08. Isso é o que a questão está me dizendo. Mas o que a questão está perguntando? Quantos por cento foi o aumento? Se quando eu dividi o preço maior pelo preço menor, deu 2,08, quantos por cento foi o aumento? Aí tem as opções aí, ó. Foi 1,08%, foi 10,8%, foi 20,8%, foi 108%, foi 208%. O que vocês acham? Lembre sempre de uma coisa. Quando eu divido um pelo outro e dá isso aqui, eu posso fazer o cruz credo? Posso ou não posso? Cruz credo. Se eu fizer o cruz credo, o que vai acontecer? O novo preço é 2,8 vezes o antigo preço. Perfeito aí? Qual foi a pergunta? Quantos por cento foi o aumento? Ora, pessoal, quando eu tenho um 2,08, eu quero saber quanto é que aumentou. Então, 2,08 vezes A, quer dizer que é 1A, é o que eu tinha, e mais 1,08A. Ele não quer só o aumento, né? Então, se uma coisa é duas vezes a outra, ela é uma vez e mais 1,08 vezes. Não é assim? Porque 1 é o que eu já tinha. Ele quer saber só quanto aumentou. Não foi não? Só quanto aumentou. Então, se eu fiquei com duas vezes o A, eu tinha uma vez o A e aumentou mais 1,08A. Aí deu 2,08A. Perfeito? Mas a pergunta é quantos por cento? Galera, 1,08 é quantos por cento? É 1,08%, é? Não. Para botar em por cento, tem que fazer o quê? Multiplicar por 100. 1,08 equivale em porcentagem a quanto? 108%. Então, ele aumentou 108%. Ficou claro, galera, aí? Dá para fazer mais uma? Saideira? Dá ou não dá? Estão tudo cansados vocês, né? A última, tá? Juro que agora é a última. Vamos lá. Só para fechar. Películas de insufilme são utilizadas em janelas de edifícios e vidros de veículos para reduzir a radiação solar.
As películas são classificadas de acordo com o seu grau de transparência, ou seja, com o percentual de radiação solar que ela deixa passar. Por exemplo, se o vidro é 70%, ela deixa passar 70% dos raios solares. Tá certo? Beleza, né? Pelo percentual que ela deixa passar. Colocando-se uma película de 50% de transparência sobre um vidro com 90% de transparência, ó, o vidro já tinha 90% de transparência. Eu coloquei o insufilme de quanto? 50% de transparência, tá certo? A pergunta em relação a colocando-se a película de 50% de transparência sobre o vidro, obtém-se uma redução de radiação solar igual a quanto? Quer dizer, reduziu quanto a radiação solar? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho 50% de insufilme, quer dizer que ele deixa passar quanto? 50% de raios solares. Se eu tenho um vidro de 90%, quer dizer o quê? Que ele deixa passar 90% de raios solares. Só que ele colocou um sobre o outro, não foi? Será que é só somar? Não. Na verdade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular 90% de 50%. Não já tinha passado só 50%? Mas ainda o outro vidro não passar 90%, né? Então é 90% de 50%. O dia é o quê? O dia é vezes, ó. Então 0,9 vezes 0,5, 0,45. Em outras palavras, vai deixar passar quanto então? 45%. Essa é a pergunta? Quanto deixou passar? Olha isso, essa é a pergunta. Quanto deixou passar? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é assim, ó. Houve uma redução de quantos por cento? 45% aí o que é? É quanto passou, né? Que é 90% de 50%. Deixou passar 45%. Se só deixou passar 45%, quanto foi a redução? 100% menos 45%. Então, ficou retido 55%. Pegadinha nessa daí? Perfeito? Então, quanto deixou passar? 90% de 50%, dá 45%. Quanto ficou retido? 100% menos 45%, 55%. Perfeito? Beijão no coração de vocês, muito obrigado pela atenção. Nós estamos aqui sempre lutando para que esse projeto seja cada vez mais abençoado e que vocês tenham o sucesso. E eu profetizo aí que vocês todos passem no Enem, no curso que vocês desejarem, tá bom? Deus abençoe.